Avançamos então para a lição do domingo, quando o autor fez questão de recordar os momentos finais, quando Moisés, depois de ter sido jurado de morte por Faraó, no final da 9ª praga, ele voltou à presença de Faraó para anunciar a 10ª praga. Vimos isso na semana passada, versos 4 a 8. E ele volta à presença de Faraó mais uma vez para receber do próprio Faraó a ordem de libertação. Isso está nos versos 30 a 32. E neste ponto o autor fez um destaque, provocando uma reflexão. Por que o Faraó, isso está registrado no finalzinho do verso 32 do capítulo 12, ele disse: ide-vos, vão, e abençoai-me a mim também. O autor levanta uma questão. Será que o Faraó teria se convertido? E é intrigante isso realmente estar no texto, e é intrigante que ele tenha feito esse pedido, mas mais ainda considerando que ele se via na posição de Deus, como um Deus, como agora ele pede que seja ele também abençoado, ou seja, ele estava admitindo a sua inferioridade. Finalmente ele admitiu que o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, era um Deus superior, e ele se curva a esse Deus, mas não por arrependimento. Ele se curva a esse Deus pelas drásticas consequências que haviam maltratado o seu povo e que naquele momento havia chegado à sua casa. É possível que no palácio, no conforto, na proteção do seu palácio, Faraó tivesse sofrido algumas consequências das pragas, claro, sim, mas com menos intensidade do que o seu próprio povo. Agora, na 10ª praga, desde a 9ª, com o tempo para reflexão, ele também é alcançado, o palácio foi alcançado, o seu filho primogênito também morreu com a 10ª praga. E agora ele sente de uma forma muito dura na pele esta situação e ele liberta o povo. E não vamos ver a comprovação de que isso não foi por arrependimento logo a seguir, quando ele vai e torna a perseguir o povo, agora com seus exércitos. O capítulo 12 ainda menciona que naquele momento os israelitas, aproveitando o desejo do povo de que eles saíssem, eles pediram bens materiais e o povo foi generoso. E aqui então os versos 37 até o verso 51 nos contam como foi essa saída. E há um detalhe aqui no verso 41, eu vou até pedir para a produção colocar o verso 41, sempre é importante a gente visualizar e ter uma compreensão. Versos 40 e 41 do capítulo 12, por favor, produção, versos 40 e 41. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra. Bom, esse período nós já mencionamos, esse período dos 430 anos. O entendimento dos estudiosos adventistas acerca desta cronologia é que os 430 anos que cita aqui o capítulo 12, eles vão desde o chamado de Abraão, com 75 anos, até o Êxodo. Até o Êxodo, esse é o período. Estima-se que esse tempo de peregrinação, de 430 anos, desse tempo, Israel tenha permanecido desde a chegada da casa de Jacó 215 anos no Egito. Lembrando que quando Jacó desceu com seus filhos, com 70 pessoas para o Egito, José devia estar aproximadamente com 40 anos. E ele ainda viveu mais 70 anos, pelo menos até os 110 anos. Moisés, quando volta para libertar o povo, e ele já havia nascido em cativeiro, estava com 80 anos. Então, se nós considerarmos os 70 anos da idade de José, desde a descida da casa de Jacó até a sua morte, mais os 80 anos de Moisés, nós temos 150 anos. Restariam 165. Estima-se que eles tenham vivido aí sob opressão 145, cerca de 150 anos. Então, esse é o tempo estimado do cativeiro egípcio. E a permanência deles de 215 anos, e os 430 anos se refere, então, desde o chamado de Abraão,
com 75 anos, até o Êxodo. Lembrando, irmãos, que eles chegaram ali no Egito. Primeiro José, depois a casa de Jacó, 70, e agora eles estão saindo com 600 mil homens, fora mulheres e crianças. E aqui há uma coisa interessante que eu quero destacar, os versos 43 e o 44, nas instruções que Deus havia dado, e depois também aqui os versos 48 e o 49, acerca de quem poderia participar da Páscoa. Eu vou pedir então para a produção colocar os versos 48 e o 49, que diz assim, Êxodo 12, 48 e 49. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Verso 49, a mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Irmãos, aqui nós vemos um princípio de inclusividade. Deus nunca pretendeu que a salvação fosse exclusiva de uma determinada etnia. Deus deu a Israel uma responsabilidade de ser a luz para todos, como dá também hoje aos adventistas a responsabilidade de compartilhar a luz completa da palavra de Deus, mas não é exclusividade nossa. Há muita gente que participa desse processo. Que bom pensarmos nisso, porque isso também nos orienta a maneira como nós devemos nos relacionar com aqueles que pensam e creem diferente de nós, sempre com respeito. Isso não é ecumenismo, não significa que nós estamos nos vendendo para outras ideias, não. A Igreja Adventista Sétimo Dia é um movimento profético, com origem profética, com missão profética e com destino profético, que deve ser sal e luz onde estiver inserida. E este é um texto maravilhoso que nos ajuda a pensar nesta responsabilidade. Portanto, meus queridos irmãos, porque isso foi dado porque ali em cima, no verso 38, diz que subiu com eles um misto de gente, uma mistura. Muitos, lembram-se daqueles egípcios que entraram em casas dos hebreus para celebrar a Páscoa? Possivelmente eles também seguiram. Eles também saíram, deveriam ser circuncidados para poder participar da Páscoa. E esta mistura depois provocou algumas dificuldades, é verdade, mas ela também significou bênção e salvação para essas pessoas. E desta maneira colocamos aqui um ponto final na lição do domingo.